um dos heróis mais conhecidos e mais amados do mundo inteiro, em 2004 ganhava a sequência do seu primeiro filme, que já tinha sido uma maravilha, onde nele vemos Peter abdicando de tudo que precisa só para se dedicar ao Homem-Aranha. E aqui nós temos a continuação da incrível jornada do herói, com mais dificuldades e mais lições para serem aprendidas e pessoas para salvar. Mas chega um momento que Peter se sente completamente sobrecarregado e não sabe se aquilo é mesmo para ele, e decide ignorar os conselhos de seu falecido tio Ben e largar o traje para sempre. Pelo menos era isso que ele pensava. Porém, como era um jovem de coração bom, Peter Parker não aguentou ver toda aquela crueldade que ele mesmo poderia estar impedindo. Se sentindo bem melhor e bem mais disposto, Peter volta a ser o Homem-Aranha e não desiste daquilo que ele prometeu. E é por isso que hoje nesse canal analisaremos o filme Homem-Aranha 2 e daremos um veredito sobre a reflexão e evolução de Peter conforme o tempo. E claro, trazer algo melhor para sua vida. Então já deixa o like e hype esse vídeo e vamos lá. Logo no início do filme, percebemos que as coisas não mudaram muito para Peter, até porque ele continua com um emprego fajuto e tendo que pagar as contas. Porém, agora com um problema muito maior. Ele decidiu se dedicar bem mais ao Homem-Aranha, porém também a si mesmo. E isso acaba fazendo com que ele se acabe como Peter Parker, mas que como Homem-Aranha ele haja muito melhor. Por mais que isso seja bom e que para nós telespectadores é legal, o Peter não pode ficar mal, porque senão alguma hora vai dar um bornô no maluco. Até que ele perde seu emprego, o professor dá um esporro nele e ele percebe que já não tá aguentando mais essa porra. E é daí que somos apresentados a um dos maiores vilões de todo o cinema de herói. Simplesmente Octavius, que até então não tinha sofrido nenhuma alteração em sua forma normal. Harry apresenta a Peter dizendo que ele era uma grande estrela e um grande aluno, uma real promessa que faz Octavius ficar simplesmente muito impressionado com o garoto, rendendo até bons papos. Eles falam sobre família, falam sobre valores, sobre como conquistar uma mulher. Realmente Octavius trata o Peter como se fosse um filho ou então até mesmo um auxiliar, porque Peter também tinha que escrever uma redação sobre ele entregar a seu professor, até que chega o fatídico dia do grande experimento de Octavius, que desde então viraria a ser o pior dia de sua vida, pois neste experimento de fusão nuclear que deu errado, ele acaba perdendo a sua esposa por conta de sua própria arrogância e até mesmo não sabendo a hora de parar e admitir que errou. Peter nesse meio tempo acaba salvando Harry de morrer também, porque para quem não viu o primeiro filme, sabe que ele está extremamente puto com o Homem-Aranha. Porém, ele diz que isso não vai mudar nada entre eles e ele ainda quer a vingança. Octavius então perde o controle de si mesmo e os braços tomam conta de si, fazendo com que ele fique meio que como o Duende Verde escutando vozes na sua cabeça para fazer a maldade. Harry está completamente falido e ainda mais deprimido por conta da perca do seu pai e ainda com essas ocorrências que estão acontecendo. Estou falido. E Peter está completamente em ar puros. Uma coisa que eu queria falar também sobre essa cena é sobre a incrível crítica sobre a inteligência artificial e de como devemos ficar de olhos abertos. Diversos filmes já estão tentando nos alertar isso há muito tempo e nós simplesmente não abrimos os olhos. Mas tudo bem, pensem nisso e vamos seguir com a história. Como se já não bastasse esta catástrofe que ele fez, ele percebeu que precisava de dinheiro para montar outra máquina daquela. E o que é que o cara vai fazer? Roubar o banco. Só que o Peter e a Tia May já estavam lá para tentar pegar um empréstimo, então o Homem-Aranha apareceu de forma extremamente rápida e conseguiu impedir o Octavius, entre muitas aspas. Apesar de essa treta não ter tanta relevância para a história, o que acontece depois dela é simplesmente muito triste. Mesmo com Otto sequestrando a Tia May e ele conseguindo salvar ela numa cena maravilhosa, depois ele vê Mary Jane com outro, o Harry se revolta com ele e o Peter simplesmente não sabe mais o que vai fazer de sua vida. Quando ele está saindo mais uma vez para ir para ativa, os poderes dele simplesmente vão sumindo. Ele não sabe mais quem ele é e não se identifica mais como o Homem-Aranha. É como se você não conseguisse voltar a fazer aquela coisa que você sempre foi bom, agora simplesmente não dá mais. Como se já não tivesse mais capacidade de exercer aquela função. Até que Peter, pressionado por todos os lados, decide abandonar o Homem-Aranha e joga sua fantasia fora. O jornal acha e posta que o Homem-Aranha
Homem-Aranha não está mais na cidade. E não demora muito para que o caos absoluto se estabeleça e que todos se desesperem. Até mesmo aquele que sempre o criticou. JJ sente a falta do incrível herói. Peter estava preso numa bolha onde achava que ele simplesmente não era importante e que ele não era mais capaz de salvar as pessoas. Porém, ele esqueceu que muita gente precisava dele e precisa todos os dias. Daquela segurança, daquela certeza de que o Homem-Aranha vai vir te salvar quando você está em apuros. Mas como ele virá sendo que ele está em conflito consigo mesmo, se ele não consegue se conectar para fazer aquilo que ele precisa? Peter sabe seu dom lá no fundo. Peter sabe que ele não está completamente destruído, mas a sua mente o faz por um instante pensar que não é capaz. Mas chega uma hora que não dá mais. Seu coração diz que ele precisa voltar, que ele precisa cuidar da cidade, até que ele rouba entre muitas aspas sua fantasia de volta e mais uma vez Homem-Aranha está nas ruas, prometendo desta vez ter mudado para sempre e salvar aqueles que precisam. Em contraponto com isso, Octavius vai atrás de Harry, pois ele sabe que precisa de um elemento que só Oscorp tem para ceder a seu experimento. E Harry dá uma condição, ele quer que Octavius pegue o Homem-Aranha e leve diretamente a ele. Ou seja, agora que Peter voltou, ele já será caçado rapidamente. E a conta chega rapidamente, nos rendendo uma das batalhas mais lindas de toda a história do cinema. A lendária cena do trem fazendo Peter salvar várias pessoas de uma vez só e com muito esforço, fazendo até com que ele desmaiasse. Porém, mesmo sem máscara e mesmo todos sabendo quem ele é, eles o protegem e prometem nunca contar para ninguém. Peter assim percebendo de vez que realmente é importante e que as pessoas realmente o amam e que precisam dele todos os dias. Por mais que esteja cheio de críticas, ameaças, entre muitas coisas, agora Peter se sente bem consigo mesmo, pois ele se encontrou. Mas infelizmente, Otto sequestra Mary Jane, forçando Peter mais uma vez a lutar contra ele. Mas desta vez com extrema confiança em si mesmo e com uma motivação enorme para seguir em frente, Peter não ia perder e não ia vacilar novamente, pois pelo mesmo diálogo que ele teve com Otto, ele lembrou de uma frase do próprio: inteligência é um dom que deve ser usado para o bem da humanidade, fazendo este ser o lema principal da batalha final, porque Peter acaba dando meio que uma surra no Octavius, fazendo ele ficar completamente desnorteado. Só que, infelizmente, ele não sabe mais como desligar aquilo, a não ser afundando o projetor. Mas como que ele vai afundar, sendo que ele precisa descer junto? Então Peter diz que se oferece, mas ele diz que não, que agora é a vez dele. Já sem os braços conseguirem ter o seu domínio e a inteligência artificial está completamente eliminada de si, Otto alcança sua redenção se sacrificando para salvar a todos e se sentir bem consigo mesmo, sendo a prova viva de que nunca é tarde para fazer o certo e que nunca é tarde para reparar os seus erros. Afinal, ele era apenas mais um ser humano comum, apesar de toda a sua inteligência. Foi provado de que ele também poderia errar, mesmo ele sabendo no fundo que aquilo poderia acontecer. Ele tinha uma confiança muito grande no seu projeto, e aquele mal que foi implantado nele por ele mesmo acabou dominando tudo. Ele perdeu sua esposa, perdeu tudo, mas no final acabou se perdoando. Pelo menos é o que acreditamos, mas sabemos que ele fez a coisa certa. E por outro lado, o casalzinho Mary Jane e Peter acabam sabendo de sua nova novidade. Mary descobre que Peter é o Homem-Aranha. É aquele homem que ela foi apaixonada desde sempre, fazendo ser uma coincidência muito linda para os dois. Se a vadia da Mary Jane não estivesse no altar com o cara e tivesse abandonado. Cara, eu tenho uma raiva dessa mulher, mas uma raiva... Deixa pra lá, viu? No final, eu tô feliz com o Peter, que mesmo isso sendo ruim, pelo menos ele conseguiu encontrar uma paz temporária, até porque no terceiro filme é um caos completo. Mas por aqui, a gente acabou. Harry Osborn descobre que pode se tornar o próximo Duende Verde, mas de qualquer forma é algo que eu não posso abordar ainda nesse vídeo, pois é sobre o terceiro filme. Se você gostar, deixa a sugestão aqui nos comentários que eu vou estar falando. E eu espero de verdade que você tenha entendido o que eu quis passar por esse vídeo, o meu ponto de visão e a minha crítica. Ah, e falando aqui agora, não posso deixar claro do meu lado cinéfilo super chato, a direção de Sam Raimi é simplesmente maravilhosa. O roteiro maravilhoso, podendo fazer ter diversas perspectivas do filme, podendo até fazer você ver algo diferente que eu não vi aqui nesse vídeo, ou então entender o filme de outra forma, e eu acho isso muito genial. A atuação de Tobey também, que o cara sempre tá impecável em todos os filmes do Homem-Aranha, na minha opinião, o cara tá maravilhoso. E é isso, galera, espero que vocês saibam que são muito importantes para mim e para todas as pessoas que
estão ao seu redor. Nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para voltar a fazer o certo. Você não é um monstro e você não é um fracassado. A vida tem muito tempo para se seguir. Nunca é o fim. Sempre há um recomeço. E é isso, minha rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal. E é isso. Prazer. Thiago Rocha.